Bom, deixa eu dar aqui para meus alunos do primeiro ano B, do primeiro ano C, uma boa noite, tá? Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês sobre o conteúdo da nossa apostila, que vocês vão trabalhar em junho, sobre a Grécia. E eu escolhi para vocês, até vou explanar isso aqui no quadro para vocês, dois documentos do qual a cultura grega nos deu de presente, tá? Dois documentos antigos, né, de culturas diferentes, mas que a língua grega trouxe para nós, quase como um presente, né, quase como um garçom. A língua grega nos dá praticamente dois presentes da história. Nós vamos trabalhar um pouquinho isso. Professor, pus aqui, cultura grega, força na antiguidade, tá? Mais ou menos, uns 500 anos antes de Jesus nascer, tá? Século V, século VI a.C., você vai ter uma elevação cultural muito forte da Grécia. Primeiro, a Grécia faz uma expansão no mar Mediterrâneo, né? Coloniza regiões como o norte da África, como a Península Itálica. Península Itálica a gente fala Itália hoje. Norte da África, a gente fala países onde hoje é Tunísia, Marrocos. Ali os gregos fizeram uma expansão. E mesmo internamente, a Grécia está muito forte culturalmente. Apesar de politicamente a Grécia ter lá suas fraquezas, a gente pode explorar isso depois. Politicamente a Grécia é muito forte. Culturalmente a Grécia é muito forte. Né? Você vai ter ali uma espécie de um celeiro de cultura, né? Conceitos que nós temos hoje de astronomia, de agronomia, de climatologia, de literatura, de teatro, de língua, de matemática, de biologia, de geologia, conceitos que nós temos hoje como assim certos, os gregos lançaram a semente. Né? Os gregos lançam a semente. É muito interessante a cultura grega. Né? Então, moçada, nesse caldeirão cultural, a Grécia se eleva como uma força cultural. Só que, curiosamente, e até dramaticamente, como a Grécia é tudo dramático na Grécia, quem levou essa cultura com mais força para fora da Grécia não foi um grego. Não foi um grego, curiosamente. Quem expandiu a cultura grega foi um macedônio. A Macedônia é uma nação ao norte da Grécia, o qual teve um rei ali com muito poder, o Filipe. E quando Filipe II, quando Filipe II fecha os olhos, morre, né, o filho dele assume, que é o Alexandre. Alexandre, esse é mais conhecido, né, Alexandre o Grande. E o Alexandre o Grande, ele vem com uma tarefa, né? Ele teve um professor, né? Vale a pena lembrar que esse professor era escravo, foi dominado, foi levado como escravo. Só que era um escravo de luxo, era um professor, era um intelectual. Né? Esse professor Aristóteles, grande filósofo grego. E esse professor ensina ao seu proprietário e aluno, né, o Alexandre, ensina ali as características da cultura grega. E o senhor Alexandre, quando montou a máquina de guerra, e é muito interessante a máquina de guerra do Alexandre. Eu vou, quando eu postar esse vídeo, o professor vai colocar para vocês link lá no Classroom sobre o domínio do Alexandre, o exército do Alexandre, as regiões conquistadas pelo Alexandre. Tá? Eu vou encher de link ali para vocês terem uma ideia bem clara. Então, quando Alexandre começa a sua dominação, uma das suas características é a imposição da cultura grega. Ele batizava cidades com nome grego, ele pegava toda a cultura produzida por aquele povo e traduzia para o grego. Né? A gente usa até hoje um conceito, aí eu nem gosto muito desse conceito, mas é conhecido, da apropriação cultural. O Alexandre já fazia isso. Né? Línguas, idiomas estranhos, ele botava ali gente, essa gente tinha uma missão. Tudo que esse povo produziu, culturalmente, nós vamos fazer uma cópia em grego. Tá? Não é à toa que uma das mais faladas bibliotecas da antiguidade
era a famosa Biblioteca de Alexandria. Alexandria é uma cidade no norte do Egito, né? Pelo nome dá para entender quem a fundou e por que teve esse nome, né? Alexandria. Né? O Alexandre não tinha problema com modéstia, né? Várias cidades ele batizava de Alexandria. A Alexandria mais famosa fica no norte do Egito, mas se você olhar no mapa ali do domínio alexandrino, você vai ver inúmeras cidades com o nome de Alexandria. Ele não tinha problema de modéstia, não. Né? Bom, mas onde que o professor quer chegar? Duas culturas, né, que nós conhecemos bastante hoje, bastante, duas culturas, nós devemos a essa expansão do Alexandre. Primeira cultura, tá? A cultura egípcia, tá aqui, ó, Pedra de Roseta. Lá no minha atividade está explicado o que foi a Pedra de Roseta, né? Foi um achado arqueológico no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, quando Napoleão invadiu o Egito, que era uma região dominada pelos ingleses. Acidentalmente encontraram uma pedra, né? Ah, professor, uma pedra no deserto? Calma. Essa pedra trouxe um tesouro arqueológico. Que tesouro? Trouxe uma espécie de tabela de tradução. Os sinais até então indecifráveis do idioma egípcio, né? Aquele idioma complicadíssimo, com sinais, desenhos, expressões, o qual era desconhecido, e mais ou menos ali uma tabela de tradução feita para a língua grega. Há um entendimento que essa pedra foi talhada na época do domínio dos Ptolomeus. Ptolomeu era um general do Alexandre o Grande. Quando Alexandre morreu sem herdeiro, cada general pegou um pedaço do território para ele. E o senhor Ptolomeu ali, provavelmente, né, na sua dinastia, a dinastia do Ptolomeu acaba com a Cleópatra, né? Ó, bom filme Cleópatra. Filme dos anos 60 com Elizabeth Taylor. Ó, super recomendo Cleópatra, tá? Uma super produção dos anos 60 lá, né? Ó, esses filmes épicos dos anos 60, dos anos 50, anos 60, Ben-Hur, Espartacus, Cleópatra, Dr. Zhivago, qual outro que eu poderia citar como um épico? Não sei se encaixaria no épico, seria mais matéria para o terceiro ano. Dr. Zhivago, são baita filmes, baita filmes. Eu particularmente gosto mais do Ben-Hur, né? Ah, tem os 10 Mandamentos, também é um filme épico aí dos anos 50, anos 60. Gente, daria uma aula esses filmes épicos aí, né? Pô, eu sou apaixonado por cinema. Bom, então a Pedra de Roseta. Os estudiosos caem em cima da pedra e as descobertas, os esclarecimentos sobre a cultura egípcia, ela vem assim aos montes, né? Todos os achados do Egito, com aqueles desenhos até então indecifráveis, com essa tabela de tradução na Pedra de Roseta, eu coloco no link o achado para vocês verem, tá? Abre-nos caminhos aí para o povão estudar o Egito. Então, boa parte do que a gente sabe hoje do Egito, a dinastia tal, o faraó tal, né, o Tutancâmon, a Cleópatra, o Quéopes, o Quéfren, né, Ramsés, tem inúmeros faraós que têm o nome de Ramsés. Ramsés é como se fosse João para eles, né? Tudo que a gente sabe sobre esses faraós, aquelas pirâmides, essa Pedra de Roseta é espécie de uma tabela de tradução. Beleza? Agora, por que sabemos? Porque junto ao idioma egípcio vem o grego. Tá aqui, ó. Língua rica e difundida. Tá? Aí, moçada, tem um outro tesouro arqueológico. Nós não damos muito valor, porque tem bastante. Eu acho interessante isso daí. Quando você fala em arqueologia, até tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Quando você fala em arqueologia, você pensa numa coisa que está no museu, que está lá escondido, né? Que nem a Mona Lisa, que tem um vidro à prova de bala ali, que você não pode chegar perto. Só que a Septuaginta, eu vou explicar o que é, apesar de ser uma coisa antiga, apesar da língua grega ter traduzido, você provavelmente que está vendo esse vídeo tem uma peça arqueológica dessa na sua casa.
Peça arqueológica, eu falo isso sem medo. Por quê? Porque foi um livro que essa tradução do idioma judaico ou hebraico para o grego provavelmente salvou. Provavelmente as narrativas bíblicas que a gente conhece, né? Por favor, eu falo narrativa bíblica só do Antigo Testamento, né? Moisés cruzando o Mar Vermelho, o fogo na cidade de Sodoma, a mulher lá, a Eva comendo a fruta, a serpente. Qual outra narrativa bíblica? O Daniel na cova dos leões, o Sansão e a Dalila. Inúmeras narrativas só do Antigo Testamento, né? Elas provavelmente foram preservadas por essa tradução aqui. Chama Septuaginta porque vem do número 70. Há uma narrativa, provavelmente seja um mito, que 70 judeus, conhecedores da Bíblia, pegaram o texto na língua deles e esses judeus eram conhecedores do grego. E eles traduzem para o grego. Professor, isso aconteceu? É difícil saber. Essa tradução ocorreu aí por volta de 300 anos antes de Jesus nascer. 300 anos antes de Jesus nascer. Então, o Novo Testamento, onde a narrativa bíblica fala de Jesus, ele não tem a ver com essa tradução. Mas ele também é escrito em grego. Ou seja, a Bíblia, né? Até eu tenho um exemplar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, a Bíblia, esse livrão aqui, todo mundo deve ter em casa, um exemplar. Ela é inteira escrita em grego. Né? Ah, claro, você tem nas suas mãos aí como a minha aqui, uma versão em português, tá? Mas o original lá das primeiras Bíblias, ele foi escrito no grego. Por que o professor está falando tanto do grego? Porque eu quero que vocês entendam essa força da língua grega. Essa língua grega até hoje ela está presente. Pode parecer que não, mas há várias palavras aí que a gente fala que são palavras gregas e nós nem sabemos, né? Você tira, por exemplo, uma foto. O que é foto em grego? Foto em grego é luz. Você vai ao cinema. O que é cinema em grego? É movimento, né? Deixa eu ver, está aqui. Esse aparelho aqui, né? Quando o tio era adolescente, esse aparelho chamava telefone, né? Fixo. Aí veio o celular. Hoje eu não sei que nome que vocês dão para esse aparelho. O tio aqui chama de telefone. A palavra tele. Tele, o que é? Distante. Fone, som. Né? Televisão, visão à distância. Telecomunicação, comunicação à distância. A palavra tele em grego é distância. Se você pensar um pouquinho, tem a ver. Telecomunicação, telefone, televisão, tá? Então, o professor quer que vocês entendam que essa riqueza da cultura, da língua grega principalmente, ela chegou aqui no século XXI, né? Por exemplo, na nossa escola no Rui Barbosa tem a biblioteca, né? Bíblia, por que chama Bíblia? Bíblia é livro. Biblioteca é lugar que guarda livro. Né? Hidrômetro, aquele que fica na frente da nossa casa, que a Águas Guariroba vai lá e manda bala na nossa conta. Hidrômetro, medidor de água. Cronômetro. Sabe? Então, moçada, eu estou parando com esse vídeo aqui, né? Mas eu quero que vocês compreendam a força da cultura grega, né? E a força para esses dois documentos, né? Você provavelmente não tem uma pedra de Roseta em casa, ela está no museu da Inglaterra, mas você provavelmente tem uma Bíblia em casa. Esses dois documentos aí, a língua grega preservou para chegar aos dias de hoje. Tá bom, moçada? O professor está parando o vídeo por aqui, né? Ó, abração para vocês. O professor está com saudade de vocês. Cuidem-se, tá? Assiste, curte, se inscreve. Dúvida, manda no WhatsApp, pessoal. Faz um comentário lá no vídeo. Beleza? Abração para vocês, minha gente.